planeta está mais quente. Os sinais de resposta aparecem nos 4 cantos do mundo. Mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global, elas são globais. Não há nenhum metro quadrado de superfície do planeta que está fora. A queima de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, liberam na atmosfera gás carbônico. O CO2 é o principal responsável pela retenção do calor na atmosfera. A consequência é que nosso planeta está 0,7 graus Celsius mais quente. A maioria das projeções mostram com clareza que um planeta mais quente, alguns fenômenos extremos do clima se tornarão mais frequentes ou mais intensos. A imagem do aquecimento global, o chão derretendo a seus pés. O urso polar pode ser extinto até o fim do século porque o habitat dele, a calota de gelo do Polo Norte, vai desaparecer nos verões. A Terra vai estar 3 graus mais quente em média, mas o aquecimento pode ser maior, de 5 graus. Se o ar quase sólido de poluição faz parte da rotina nas cidades chinesas, o inverno com temperaturas bem acima de zero chama a atenção. O país, que em 2009 deve se tornar o maior poluidor do planeta, depende do carvão para gerar 85% da energia que toca seu crescimento econômico e acelera o degelo do Himalaia, que vai agravar ainda mais a falta de água na China. No arquipélago de Kiribati, no Pacífico, os 150 mil moradores já sabem que logo não vai mais adiantar fugir para pontos um pouco mais altos. Quando o nível do oceano subir mais de meio metro até 2100, a pequena nação vai desaparecer. Águas mais quentes já matam os corais na Grande Barreira de Recifes da Austrália, fonte de um ecossistema inteiro e de uma renda preciosa em turismo para o país. É o começo de uma mudança massiva no clima do planeta e de todas as transformações que isso traz. Mudanças de rotas migratórias podem espalhar doenças. A falta de água pode atingir bilhões de pessoas. O mundo vai conhecer um novo tipo de refugiados, os refugiados do clima, que não conseguem mais viver em suas terras de origem. Combustíveis fósseis são os principais vilões, mas a atividade agropecuária, que derruba florestas e emite metano e óxido nitroso, também contribui para a destruição do planeta como nós o conhecemos, e a criação de outro, em transformação, para pior. Mas não apenas as previsões são ruins. O retrato do que já está acontecendo também não é nada animador. 11 dos últimos 12 anos estão entre os mais quentes desde que começaram as medições de temperatura há mais de um século. A disparada dos termômetros fica clara nesses mapas. Eles mostram como cresceram as variações das temperaturas médias anuais, do ano de 1900 a 2005. Veja o que aconteceu continente por continente. Na América do Sul, onde estamos. Na África. Na Ásia. Na Europa. E na América do Norte. Conclusão do relatório. Nos últimos 100 anos, a Terra esquentou 0,74 graus Celsius. Mas nos próximos 100 anos, deve esquentar muito mais, 3 graus Celsius. Mais dias quentes e menos dias frios. Segundo o IPCC, isso vai acontecer com mais de 99% de certeza, ou seja, vai acontecer, ponto final. As tempestades fortes vão ficar mais comuns. Disso os cientistas têm mais de 90% de certeza. As áreas de seca devem se expandir com mais de 66% de certeza. Aumento da intensidade dos ciclones, mais de 66% de certeza. Há outros prognósticos sombrios. O nível do mar deve aumentar entre 20 e 60 centímetros até o fim do século. O que são 3 graus a mais na temperatura média do planeta? Os ursos polares sabem a resposta. No Ártico, os termômetros já subiram 3 graus. Aqui, a superfície congelada cria um ambiente altamente especializado. A virada do ano é o período em que as fêmeas dão à luz e cuidam dos recém-nascidos. É também a época em que elas ficam sem presas para caçar
Apesar de terem mais bocas para alimentar, elas próprias não comem. O principal alimento dos ursos são as focas. Mas elas só estão à disposição enquanto passeiam pelas plataformas de gelo. Todos os anos, quando o gelo derrete, as focas fogem para o mar e os ursos são obrigados a recuar. Com o gelo derretendo cada vez mais cedo, as mamães ursas estão tendo seus filhotes de barriga vazia, sem a reserva de energia necessária para ter e criar bebês. Os biólogos medem e pesam os ursos todos os anos. Com os dados coletados, já concluíram que as condições físicas deles só pioram. Estão cada vez mais magros. Em partes do Ártico, o gelo tem derretido 3 semanas antes a cada ano. Isso significa 3 semanas a menos de tempo de caça para as ursas grávidas. A maioria está tendo que fazer jejum absoluto por 4 meses ou mais. Este urso aqui não come uma boa foca há pelo menos 8 meses. Pior será para os descendentes do urso. No relatório divulgado anteontem em Paris, os cientistas preveem que as áreas do Oceano Ártico, que hoje permanecem congeladas, mesmo durante o verão, podem desaparecer completamente nos verões do final deste século.